Olá, seja bem-vindo ao Papo de Discípulo. Esse é um novo formato que estamos gravando ainda como um projeto piloto, mas preparamos para essa série 4 assuntos sobre família, sexualidade, vida pós-moderna e Bíblia. Hoje o nosso assunto é sobre sexualidade. Falaremos sobre binário e não binário. Daqui a pouco a gente volta com o pastor Alex. Vem com a gente. Estamos de volta com o Papo de Discípulo. Hoje o nosso assunto é sobre sexualidade, nesse novo formato que a gente está vivendo aqui. E hoje o nosso convidado para falar sobre esse assunto, pastor Alex, pastor aqui da Convenção Paulista. Prazer ter você com a gente aqui, Alex, para a gente falar desse assunto. Ok, Júnior, prazer é tudo meu. Vamos lá. Vamos lá. Bom, no início de maio, agora, houve o assassinato do estudante Matheus Passarelli, no Rio de Janeiro, estudante da UERJ, né? E volta de novo o assunto que tem voltado com uma certa frequência nesse campo da sexualidade, das questões de homofobia. Nesse caso, talvez até um pouco mais complicado, né? Pois ele se definia como não binário, ou seja, nem homem nem mulher. Por favor, Alex, o que é esse conceito de binário e não binário? Então, esse é mais um dos conceitos, né? Tão complexos que a gente tem nessa gama aí de possibilidades, né? Quando a gente fala em gêneros. Na verdade, mais ou menos assim, né? Tem o conceito do cisgênero. O cisgênero é aquele que se identifica com o mesmo sexo. Do sexo biológico. Do sexo biológico. Ele nasce homem e se identifica como um homem. Okay. Né? Ou nasce mulher e se identifica como mulher. De maneira geral, é um homem hétero, né? É uma mulher hétero também. Esse é o cis. Esse é o cis, né? Que é a ideia do mesmo lado, né? Por isso cisgênero. E tem o trans, né? Que é o transgênero. O transgênero é aquele que ele não se identifica com o sexo biológico que nasceu. Então você tem um homem, né, que biologicamente, mas que não se identifica como tal, né, e vice-versa. E aí dentro do trans você tem a ideia do binário. O binário seria um homem, por exemplo, que se identifica como mulher, ou a mulher que se identifica como homem. E aí você tem esse tal de não binário, né? O que é o não binário? Ele não é nenhum dos dois, então ele não é nem homem e também não é mulher. Aliás, ele não gosta de ser categorizado, né, dessa forma. E o que esse pessoal que se intitula, né, não binário, o que eles mais rejeitam, né, é que a sociedade os defina e diga que eles são homem ou que eles são mulheres. Na verdade, é uma negação, né? O não binário, ele nega o seu próprio corpo, porque não é a forma física ou não é o sexo biológico que o define. É o que eles vão afirmar, né? O que eles vão dizer. Na verdade, tudo está na mente, né? Tudo está na cabeça deles. Então, o que eles são, ou aliás, eu acho que o que eles estão, né? Porque na verdade eles não são, né? Eles vão dizer. Eles não vão se definir para, se é que eu posso dizer, para lado nenhum. Isso. Eles estão assim ou de outro jeito. Eles estão. Então a mente deles diz, não, você está nesse período, você está mais propenso a isso ou aquilo, né? Eles até têm tido uma ação, né, desse pessoal no sentido de substituição dos artigos o e a, né, para se referir ao masculino e feminino,
uma substituição, por exemplo, pelo E, né? Ou alguns vão substituir pelo X, né? Ou até pelo arroba. Às vezes você vê alguma palavra com arroba escrito no meio dela ou no final dela. É uma tentativa justamente de não ser enquadrado, né? No gênero masculino e nem no gênero feminino. Eu ouvi um psicólogo me falando recentemente numa conversa que nos Estados Unidos eles estão usando o it, a ideia desse neutro para identificação. Sim, e aí eles vão justamente fazer essa crítica, né? Que no inglês isso é mais... existe essa possibilidade, né? De neutralidade. E no português, a nossa língua ela não deixa essa possibilidade. Então, lindo e linda, né? O não binário ele vai dizer linde, né? Ou lindix, né? Menino e menina, né? Ou é menine ou meniniques. E por aí vai, né? Médico, médica. E eu achei até estranho, até interessante, né? A grafia da palavra médico, médica e medic, com que, né? Com que no final da frase, com que. Olha só. Não é a mesma pronúncia do inglês lá, é com que no final da frase. Entendi. Bom, é muito claro, com todo respeito a essa situação, que o mundo, nesse aspecto, está ficando muito mais complexo. Se a gente sai de uma realidade de homem e mulher, ou mesmo da ideia da homossexualidade, né? A gente hoje pode, por exemplo, Nova York, parece que ela reconheceu recentemente 31 diferentes tipos de gênero, entre trans, bi, gênero fluido, andrógeno e tantos outros. Por quê? Como é que você, sendo pastor, convivendo com pessoas, jovens, mais velhos, etc., por que as pessoas estão adotando essas nomenclaturas, às vezes adotando justamente no sentido de que não se adote nenhuma definição? Por que esses gêneros, talvez até um tempo atrás, gêneros impensáveis, as pessoas estão assumindo e adotando esse tipo de postura? Sim. Olha, Júlio, eu acho que na verdade é um grande reflexo, né, da sociedade que a gente está, né, do tempo que a gente está vivendo hoje, né? Um tempo de autoafirmação, né? Onde as pessoas da sociedade elas se autoafirmam, ao mesmo tempo uma época de independência, né? No sentido de que é a minha vida, né? Então você não pode interferir na minha vida, né? Essa autonomia, né? Que parece que esse tempo que a gente vive quer dizer que todos nós temos direito, né? Então cada um na sua, né? Cada um com a sua vida, um não pode interferir na vida do outro. E ao mesmo tempo, também penso que é reflexo de uma sociedade onde não há espaço mais para o divino mesmo. A gente poderia relacionar isso com a ideia da cosmovisão cristã mesmo. Sim. Que as pessoas... O tempo em que a gente vive não parte da perspectiva que nós partimos, da queda e da necessidade de uma restauração, de uma redenção por conta da queda, do afastamento de Deus. Sim, com certeza. O Tim Keller, né, que vai dizer que nós fazemos parte de uma sociedade pós-cristã, né? Então não há espaço, nessa discussão não tem espaço para Deus. Aquele que é cristão, ele vai incluir Deus numa discussão como essa. Sim. Mas aquele que não é cristão, ele não vai pensar esse assunto sob o ponto de vista de Deus ou sob o ponto de vista da Bíblia. Até porque não tem espaço para ele. Ele não possui essa cosmovisão. Isso, né? Ele não parte dessa ideia. Sim, para ele não houve queda. Né? Então, por mais que essas pessoas elas não digam com todas as letras, né, que não creem em Deus, né, elas não confessem isso verbalmente, mas o fato é que parece que a gente lida com pessoas que são ateístas.
E isso vai fazer toda a diferença, né, na forma como essas pessoas elas se identificam. Um dos pais da igreja, ele dizia que a forma como eu me conheço, me identifico, né, a minha identidade, ela tem muito a ver com aquilo que eu conheço de Deus. Isto é, se eu não conheço a Deus, provavelmente o conhecimento que eu vou ter de mim mesmo vai ser um conhecimento equivocado. Porque a nossa identidade, ela só pode de fato ser construída a partir de Deus. Quando a gente constrói a nossa identidade sem essa base, né, a gente provavelmente, né, vamos estar tendentes a construir uma identidade desordenada, né, uma identidade equivocada, né, provavelmente, sobre nós mesmos. Sempre na perspectiva cristã. Claro, sim. A gente está praticamente terminando esse programa, o Papo de Discípulo, hoje sobre o assunto de sexualidade. Para a gente encerrar, Alex, nós cristãos, como lidar com esse tempo, com essas pessoas que têm feito essas opções? Porque hoje essa situação está cada vez mais próxima de todos nós, das nossas famílias, das nossas igrejas, Sim. dos nossos ambientes de escola, faculdade, trabalho. Isso não é mais tão incomum assim, isso não é só uma notícia de um rapaz do Rio de Janeiro, é algo que está próximo de nós. Como lidar com isso? É verdade. Para ver como isso é tão comum, né? Um exemplo bem interessante para a gente pensar são as grandes marcas, né? As grandes lojas, né, das grandes marcas. Elas já têm colocado, né, nas suas lojas, por exemplo, você tem a seção masculina, você tem a seção feminina e você tem a seção a gênero, né, que é uma seção para quem é não binário, para a pessoa, né, que se considera não homem nem mulher. Então ele tem um lugar só para ele. E essa tem sido uma exigência, inclusive, deles, né? Algumas marcas famosas recentemente fizeram publicidade nesse sentido, né? Tentando atrair esse público. Então é algo para a gente cada vez mais comum, né? Imagina, você vai estar numa loja, você tem opção para aquele que se considera do gênero masculino, aquele que se considera do gênero feminino e aquele que não se considera nenhum e nem outro, né? Provavelmente com um provador próprio, para ele poder provar suas roupas, seja homem, seja mulher. Às vezes não, porque como é um estado, então o não binário, ele decide. Hoje eu vou usar o vestiário masculino, hoje eu vou usar o feminino, e por aí vai. Então é um desafio para a gente como cristão, né? Qual que eu acho que é a nossa posição bíblica, né, nesse sentido? Isso. Tratar essas pessoas, de fato, como pessoas, que elas são pessoas, né? Eu acho que nossa obrigação, né, como cristão, em primeiro lugar, é respeitar essas pessoas e tentar demonstrar o amor de Deus para essas pessoas. Parece-me que essas pessoas elas não conhecem a Deus de fato. Então elas não conseguiram ainda, a partir de Deus, construir de fato aquilo que elas devem ser. A gente, como cristão, a gente pode ir nesse desafio de tentar mostrar Deus para essas pessoas. Foi o Agostinho que disse, né, que Deus nos ele diz assim, nos criaste para ti e a nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Uhum. Então, no fundo, a gente está dizendo que essa é uma questão teológica, né? Não é sociológica, não é filosófica, mas no fundo, é uma briga para dizer quem é que tem a última palavra. Sim. Quem é que tem? Quem é que vai dizer é homem ou é mulher? Quem é que vai dizer é isto ou aquilo? Ou vai ser a pessoa ou vai ser Deus. Mas a pessoa só vai conseguir ouvir Deus se ela conhecer a Deus. Quem é Deus? Isso. Deus é criador? Se Deus é criador, a pessoa é criatura. Se ela é criatura, como foi que Deus criou ela? Deus criou ela de que forma? Deus criou ela de maneira indefinida?
ou Deus a criou com um gênero definido, como homem ou como mulher. Então, quem Deus é? Né? Deus é Criador, Deus é Senhor. Se Ele é Criador, a gente vai ser criatura. Se Ele é Senhor, a gente vai submeter a Ele. Eu acho que as pessoas precisam conhecer a Deus. E a nossa tarefa como cristão é tentar mostrar Deus para essas pessoas, né? Através da nossa vida, do nosso comportamento. Você falou, eu lembrei de uma frase do John Stott, que eu gosto muito da frase, que ele diz assim, que Deus, Ele ama tanto a gente que Ele recebe cada um de nós como somos. Mas o amor dele é tão grande por nós que Ele não consegue conceber a ideia de que a gente permaneça como estamos. Sim. Mas Ele busca que nós nos tornemos cada vez melhores como pessoas, amadurecendo, se aproximando dele, se identificando nele, né? Sim. Eu acho isso muito interessante. Demonstrar o amor de Deus não é simples, não é só o fato de existe um processo, mas esse processo de amadurecimento está no próprio Deus, no conhecimento da pessoa de Deus, na ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Sim. O nosso papel talvez é levar esse amor, né? Com certeza, porque sem Deus como a base, a gente vai de fato dizer, não, eu posso fazer o que eu quiser com o meu próprio corpo. Isso. Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso não ser nenhum dos dois. Mas a partir do conhecimento de Deus, é impossível que eu possa fazer qualquer coisa que eu quiser com o meu próprio corpo. Porque a minha identidade, ela vai ser construída a partir do ideal de Deus para mim. O que é que Deus pensou, o que é que Deus quis, né? O que é que Deus quer para a minha vida? Qual é a minha identidade? Minha identidade está nele. Sim. A Bíblia diz que nele a gente vive, se move e existe. E existe. Né? E a gente ama porque Ele amou primeiro, né? Ele ama primeiro e talvez a gente retribua esse amor de maneira humana, frágil, mas quando a gente o conhece, essa busca por Ele começa a ser um trabalho, uma ação, um caminho que a gente segue. Né? Sim. E aí eu acho que a gente precisa parar de ter essa pretensão de que as pessoas pensem como a gente pensa. Porque como a gente falou anteriormente, né? A cosmovisão dele é outra. Ele não parte da nossa cosmovisão. Ele não parte. Ele precisa conhecer o Deus que a gente conhece. Isso. Para começar a ter a linha de pensamento que a gente também tem, que a gente entende que é bíblica. Né? Como é que a gente conhece a Deus? A natureza, as obras criadas de Deus, mas, sobretudo, Deus se revela através da Bíblia, que é a palavra dele, que é a vontade dele para a gente. Legal. Eu acho que foi muito bom esse papo. Eu te agradeço, Alex, pela oportunidade da gente estar junto aqui nesse Papo de Discípulo. A gente está encerrando aqui. A gente agradece aí você estar assistindo a gente. Compartilha aí nas redes sociais esse papo. E até um próximo Papo de Discípulo a gente volta a se encontrar. Tchau, pessoal.